Boa tarde a todos. Invocando, quarta sessão ordinária, 21/3/2023. Invocando a proteção de Deus e verificando o quórum de instalações, nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, declaro aberta a presente sessão. Atas. Foi disponibilizada no site da Câmara Municipal de Torrinha, conforme parágrafo 2 do artigo 153 do Regimento Interno, a ata da terceira sessão ordinária de 2023. A ata está em discussão. Algum vereador contra? A ata foi aprovada. Ofícios recebidos. Peço à diretora da casa que faça a leitura dos ofícios recebidos. Resposta ao requerimento número 11/2023. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Antes que lesse essa resposta ao requerimento, gostaria de que, como eu sou autor do requerimento, que assina esse requerimento, eu sou contra a leitura dessa resposta que o prefeito deu a esta casa. Porque desrespeita totalmente esta casa. Ele fez narrativas políticas que não era o que a gente perguntou, o que a gente fez as perguntas. Então, eu não me sinto bem como que assinou esse requerimento e vem narrativas. Porque nós não fazemos narrativas nas nossas perguntas. Nós não fizemos isso em nenhuma vez em que fizemos requerimento. Eu não concordo com a leitura da resposta e requerimento a esta casa, senhor presidente. Peço a Vossa Excelência que pergunte aos demais se concorda com essa narrativa política feita em cima desta casa. Porque não fazemos dessa forma. E não queremos fazer dessa forma. Então, esse é o meu ponto de vista contra a leitura dessa resposta, porque não condiz com o que perguntamos a ele. E vou convidar os meus pares para que nós tomamos providência com relação a esses requerimentos, que nós enviamos e não vieram resposta. Que vá ao Ministério Público, como se diz aqui dentro. Não dá nada, mas nós vamos enviar lá. Responda a ele, porque aqui não quer responder. Obrigado, vereador. Eu vou consultar o plenário para que decida sobre se vai ser lido a resposta do requerimento número 11 ou se não vai ser lida. Fabiano Redondo Costa. Senhor presidente, nobres vereadores, população torriense, antes de dizer aqui, senhor presidente, eu gostaria só de informar a população. Nós fizemos um requerimento de informação pedindo documentos públicos. Só isso. Fizemos algumas perguntas técnicas a ser respondidas. E o prefeito já começa a sua resposta no requerimento. Tendo em vista que não vou responder as questões técnicas, vou responder outras coisas ali. Essas coisas que ele nos respondeu é pura e mera politicagem da parte dele, que não condiz com o pedido de informação nosso. Então, como não tem relação nenhuma ao nosso pedido de informação, não faz sentido a gente dar essa visibilidade para ele. Ele tem os canais oficiais para ele fazer a política dele. A Câmara não é um palco para ele vir aqui e ficar fazendo essas coisas. Isso aqui não é um circo. Isso aqui tem lei que rege essa casa. Tem o regimento interno. Se a gente admitir isso, a partir daqui, toda e qualquer informação ele vai se recusar a responder, seja de vereador A, vereador B ou de todos os vereadores. Porque quando aprova um requerimento, é de todos os vereadores. Mas, enfim, ele vai se negar a responder e vai responder coisas de teor político. Então, eu sou contra a leitura da resposta com total, acho que, falta de respeito da parte dele, e negar a informação a esta casa pela segunda vez que requeremos. Alegamos ainda que houve a suspeita de fracionamento do objeto da licitação e o mesmo responde com politicagens. Então, eu acompanho o pedido do vereador. Sami Liseiro.
Contrário também. Silvia Manzato. Eu acho que a gente devia ouvir o que ele mandou e depois de lido, aí decidir todos os 9 juntos se vai para o Ministério Público ou não. Para que a população saiba o que foi respondido, tome conhecimento. Essa é a minha posição, presidente. Marcos Danilo Sulim. Eu sigo a posição da Silvia, que já que respondeu, independente de estar certo ou errado, acho que o povo tem que saber o que ele respondeu. Até porque o povo também é interessado na resposta e seria interessante para eles poderem fazer uma análise conforme a ideia de cada um. Marcos Della Coleta. Presidente, senhores vereadores e a todos que nos assistem aí, nos ouvem. É uma situação bastante delicada. Entendo a sua posição, o vereador Capri, no momento em que você pede para que não leia a resposta. Porém, eu sei que uma grande maioria que nos segue nos canais aí, tendo nos assistido em cada sessão, muitos sabem a respeito desse requerimento. Então, a forma que ele respondeu, a gente vai ter que tratar de outra maneira. Mas o que ele respondeu, eu sou favorável à leitura para que a população saiba qual foi a resposta. Então, eu sou favorável à leitura. Sim. José Soares. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou na mesma linha de raciocínio do Marcos Antônio Della Coleta. Respeito o posicionamento dos demais, mas uma vez respondido o requerimento dos vereadores, tem que dar publicidade a essa situação. Se tem divergência na resposta, o caminho a ser tomado não seria não ler. Deu publicidade, não concordo com a forma que veio a resposta, se encaminha para o Ministério Público. Essa é a minha opinião. Ari Rodolfo. Contrário à leitura. Evaldo Spigulon. Contrário também, né? Já foi. Está empatado 4-4. Eu desempato contrário à leitura, até porque a gente faz requerimento específico para saber as informações. Então, como veio desvirtuado, eu sou contrário. Se tivesse vindo a resposta correta para os requerimentos, eu seria favorável. Então, contrário. A resposta do requerimento número 11 não será lida. Resposta ao requerimento número 16, 2023. Com os nossos cumprimentos, levamos ao conhecimento de vossas senhorias, em especial o vereador requerente, a resposta do setor de contabilidade que segue a pensada. Contudo, se faz necessário dizer que a empresa Ecopag teve contra ela uma ação judicial promovida por uma sua credora e, no curso do processo, a Justiça ordenou o bloqueio do pagamento por parte da Prefeitura àquela empresa no ramo de vale da alimentação. Tal bloqueio foi dirigido ao município como arresto na gestão 2013-2016, ordenando o depósito do valor em conta judicial. Contudo, essa ordem não foi cumprida pelo gestor da época e o mesmo ocorreu na gestão seguinte, 2017-2020, que igualmente não resolveu os valores em conta judicial. Com o caminhar da ação judicial mencionada, chegou-se na fase de cumprimento de sentença e, obviamente, sem a reserva dos valores bloqueados em uma conta judicial pela Prefeitura, restou mais uma vez à atual gestão realizar o pagamento de todos os valores devidos à empresa, cujo impacto financeiro poderia ter sido bastante minimizado caso houvesse esses valores depositados na época 2016, em conta judicial, como ordenou a Justiça. Ou seja, mas essa despesa de governos anteriores foi cumprida pela atual gestão, tal qual ocorreu com precatórios atrasados de 2020, todos quitados em 2021, superiores a R$ 137 mil. Assim, não há mais nenhuma pendência conhecida em relação a essa empresa, que era a fornecedora dos tickets de alimentação. Na realidade, os valores arrestados judicialmente eram devidos pela Prefeitura Ecopag, a fim de garantir dívida dessa empresa com o fornecedor local de produtos aos servidores municipais. Todos os pagamentos, obviamente, foram realizados mediante os mandamentos
judiciais, sob pena de penhora de contas bancárias do município, sendo que se nos apresenta para o momento, renovamos às vossas excelências os protestos de estima e consideração. René José Blumer, prefeito. Resposta ao requerimento de número 17 de 2023. Com as homenagens devidas a Vossa Excelência, em atenção ao pedido formulado através do requerimento aprovado em sessão ordinária dessa colenda Casa, realizada em 7 de março de 2023, requerimento número 17, o qual solicita informações sobre o piso salarial dos professores da educação básica da Rede Municipal de Ensino, esta Procuradoria Jurídica instituição de natureza permanente, essencial à administração pública municipal, responsável pela advocacia do município da administração direta e pela assessoria e consultoria jurídica do Executivo, sendo orientada pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, passa a prestar os esclarecimentos necessários. 1. Até a presente data foram ajuizadas 21 ações trabalhistas em favor do município perante a Justiça Especializada, figurando como autores professores lotados na rede municipal de ensino. Cabe ressaltar que as ações propostas por eles não têm por objeto tão somente a condenação ao pagamento das eventuais diferenças salariais entre o piso nacional do magistério de vencimentos pagos, mas também formulam pedido de reconhecimento e pagamento do adicional de 1/6 sobre a remuneração mensal correspondente ao DSR, descanso semanal remunerado. 2. Esta Procuradoria Jurídica, na condição de representante em juízo do município, foi citada por meio eletrônico, por intermédio do Portal da Justiça do Trabalho da 15ª Região, quanto ao ajuizamento das ações e sobre os seus teores, entre os dias 13 e 16 de janeiro do corrente ano. O motivo do Executivo Municipal haver optado pela não aplicação do piso salarial do magistério no exercício 2022 foi porque compartilhava com o entendimento da Procuradoria Jurídica do município no sentido que a Portaria MEC número 67/2022, que atualizou o piso nacional a partir de janeiro de 2022, é inconstitucional. Inclusive, idêntico posicionamento foi adotado pela 8ª Câmara da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no julgamento do recurso ordinário, em que são partes Alessandra Ferreira da Silva, recorrente, e Município de Valparaíso, recorrido, proferido em 21 de novembro de 2022. Entretanto, considerando que a esta Procuradoria Jurídica cabe apenas manifestar-se sobre os aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos administrativos, econômicos financeiros e quanto às outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da administração. Nessa senda, cabe salientar que o gestor público é livre na condução da administração pública, subordinando-se, contudo, às vertentes das normas de regência, em especial os princípios constitucionais do direito administrativo. Isto consta do preâmbulo do Decreto Municipal número 8, de 19 de janeiro de 2023, mais precisamente em seus considerandos, as justificativas e embasamento jurídico que motivaram a mudança de posicionamento do chefe do Executivo Municipal quanto à concessão da recomposição dos vencimentos dos professores com base no piso nacional do Magistério 2022 em caráter retroativo, bem como o respectivo pagamento das diferenças apuradas. Não haverá incidência de juros nos valores apurados a título de diferenças e nem correção monetária. Isto porque, no que tange aos juros de mora, ele é somente devido a partir da data de ajuizamento da ação trabalhista, enquanto que a correção monetária, o termo inicial de sua incidência, é a data do vencimento legal da obrigação, desde que reconhecido judicialmente o direito ao pagamento das diferenças. Considerando que o pagamento das diferenças salariais é decorrente de decisão administrativa implicando em mera
do chefe do Executivo Municipal devido à inexistência de decisão judicial sobre o tema, indevida a incidência de juros e correção monetária sobre os valores que estão sendo quitados a título de diferenças salariais aos professores da rede municipal de ensino. O valor estimado para a quitação das diferenças salariais relativas ao exercício financeiro 2022 é de R$ 114.589,17. Cabe ainda esclarecer que os valores relativos às diferenças salariais serão quitados em 3 parcelas, sendo que a primeira já foi devidamente paga a todos os professores beneficiários do piso salarial do magistério do exercício 2022. Segue anexo cópia do Decreto Municipal número 8, de 19 de janeiro de 2023. Sem mais, para o momento, colocamos-nos à disposição dessa egrégia casa para quaisquer tipos de esclarecimento. Roberto César Moreira, coordenador de controle e acompanhamento da Procuradoria Jurídica. Projeto para deliberação. Peço à diretora da casa que faça a leitura dos projetos para deliberação. Projeto de Lei Complementar número 1/2023, que concede reposição salarial aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 3 de 2023, que declara a área de expansão urbana a área rural que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 4 de 2023, que declara a área urbana de interesse social a área que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 19 de 2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo a suplementar dotação ao orçamento em vigência e dá outras providências. Serviço de Conservação Urbana e Rural. Aplicação RECAP, convênio 100457/2021, no valor de R$ 47.730,91. Projeto de Lei do Executivo número 20 de 2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo a suplementar dotação constante no orçamento em vigência por anulação e dá outras providências. Serviço de Conservação Urbana e Rural, anular a aplicação geral no valor de R$ 6.122,88, suplementar a aplicação Parquinho e Estância Climática Della Coleta no valor de R$ 6.122,88. Projeto de Lei do Executivo número 21 de 2023, que autoriza o chefe do Executivo a alterar a rubrica de despesa no orçamento em vigência e dá outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Pediria que fosse constado na ordem do dia o projeto complementar legislativo número 1, o do município, o 19, o 20 e o 21. Projeto executivo. Eu vou consultar o plenário, vereador, para ver se... Ari Rodolfo Busato. Favorável. José Soares. Favorável, senhor presidente. Marcos Della Coleta. Favorável. Marcos Danilo Selim. Favorável. Silvia Andréia Manzato. Sami Lisieiro. Fabiano Redondo Costa. Favorável ao pedido nobre colega, senhor presidente. Os projetos serão incluídos em ordem do dia. Moções e requerimentos. Peço à diretora da casa que faça a leitura das moções e requerimentos. Requerimento número 19 de 2023. Evaldo Spigolon, vereador desta Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista que a estrada municipal TRR 246, via conhecida como Estrada Boiadeira, está interditada por falta de adequada manutenção por esta administração, requer o que segue. 1. Qual trabalho a atual administração vinha realizando na estrada TRR 246? 2. No momento, qual é o planejamento da atual administração em relação à TRR 246? 3. Qual a meta futura de trabalho na TRR 246 para a sua perfeita recuperação? Lembrando que essa estrada, em sua trajetória, passa por 11 propriedades rurais de nosso município. O requerimento está em discussão. Votação. Algum vereador contra? O requerimento será encaminhado ao executivo. Requerimento número 20 de 2023.
Evaldo Spigolon, vereador desta Casa de Leis, requer o que segue. 1. Por qual motivo o valor de R$50.000 destinado à APAT, Associação Protetora dos Animais de Torrinha, através de emenda parlamentar do deputado delegado Bruno Lima, não consta na resposta ao requerimento número 90/2022 que segue em anexo? 2. Como estão as tratativas para a liberação deste recurso para a entidade? Pede-se cópia de todos os procedimentos elaborados pelo município. O requerimento está em discussão. Votação. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 22/2023. Fabiano Redondo Costa, Edson Marcelo Cassola, Sami Rogério Lisiero, Marco Antônio Della Coleta, José Soares, Silvia Andréia Manzato e Marcos Danilo Selim, vereadores, vem respeitosamente perante Vossa Excelência informar e requerer o que segue. Foi protocolado na Câmara Municipal de Torrinha, no dia 16 de março de 2023, uma denúncia sobre possíveis agressões contra um aluno matriculado em unidade escolar municipal, conforme segue anexo. Requeremos as informações e esclarecimentos sobre as providências adotadas pelo departamento competente com o envio de documentos. O requerimento está em discussão. Votação. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 23/2023. Fabiano Redondo Costa, Evaldo Spigolon, Edson Marcelo Cassola, vereadores, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer informações que seguem. 1. Quantos alunos com deficiência estão matriculados na rede municipal de educação? 2. A administração municipal, pelos departamentos de educação e de saúde, fizeram um mapeamento para identificar qual a natureza da deficiência física, mental, intelectual ou sensorial? 3. Na rede municipal de educação, existe algum professor de apoio ou auxiliar para acompanhar os alunos com deficiência? 3.1. Se sim, quantos? 3.2. Quais os nomes e formação acadêmica? 3.3. Quais as salas e por quantos alunos cada auxiliar ou professora de apoio são responsáveis? 4. Existe algum caso em que o aluno não tem o devido acompanhamento de uma auxiliar ou professora de apoio? Se sim, quais as providências que serão tomadas pela administração? 5. A administração municipal promoveu ou promove alguma forma de treinamento dos professores e auxiliares para trabalharem com os alunos com deficiência? Se não, justificar. 6. Quais unidades escolares têm acompanhamento da psicóloga escolar? Quantos alunos a psicóloga acompanha? Quais os dias da semana em que são realizadas as visitas da psicóloga nas escolas? 7. Existe a possibilidade da contratação de mais uma psicóloga escolar? 8. Quais as diferenças do cargo de cuidadora educacional e auxiliar pedagógica? 9. O município tem uma sala de recurso multifuncional para apoiar a organização e a oferta do atendimento educacional especializado, AEE. 10. Como é prestado esse atendimento aos alunos com deficiência e em qual escola essa sala funciona? 11. Quem é o professor responsável pela sala de recurso e qual é a sua formação? 12. No momento, quais alunos estão matriculados e sendo atendidos na sala de recurso? Qual a faixa etária e sua deficiência? O projeto está em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores. O requerimento está em discussão, vereador. Aí falei projeto. Não, eu já fui no embalo, senhor presidente. Essa semana que passou, tivemos aqui na Câmara um pai muito abalado, visivelmente, por uma suposta agressão sofrida pelo seu filho em uma das escolas municipais. O menino, de 3 anos de idade, salvo engano, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista.
uma situação lamentável que chegou até esta casa. O pai e a mãe da criança ficaram sabendo por terceiros, ou seja, por outras pessoas, de que seu filho teria sido agredido por uma pessoa, por um profissional na escola. O pai veio a esta casa, fez a denúncia, da qual ele não tinha sido notificado pelo Departamento de Educação. Ou seja, os pais não sabiam do ocorrido, mas o restante da rede escolar sabia. O pai e a mãe não sabiam. Uma criança de 3 anos supostamente é agredida e o pai com a mãe não fica sabendo. Então ele procurou esta casa para que a gente fizesse algo a respeito disso. Depois juntou um áudio de uma gravação, de uma ligação, onde tem 2 pessoas falando sobre o assunto e a mãe gravando essa chamada. Eu não vou entrar no mérito do áudio, no teor do áudio, mas eu vejo que a educação do nosso município, ela tem muito a ser elogiada. Mas ela tem 100 vezes mais hoje a ser melhorada. Primeiro passo, gente. Primeiro passo. Uma criança se machucou na escola, avisa o pai e a mãe. Uma criança passou mal na escola, avisa o pai e a mãe. Uma criança foi agredida na escola, avisa o pai e a mãe. Mas por que você está falando isso aí nesse requerimento, Fabiano? Porque esse requerimento aqui está relacionado à educação, às pessoas com deficiência, aos alunos. É um tema que a gente nunca questionou aqui na casa. Nunca. Só que esse ano nós votamos aqui o projeto de minha autoria, que se tornou lei com a aprovação de todos os vereadores, sobre o direito das pessoas diagnosticadas com transtorno de espectro autista. E no mesmo mês que é aprovado o projeto, a gente recebe essa informação de que uma criança foi agredida na escola e o pai com a mãe não estava sabendo. Prefeito, vamos respirar um pouco, vamos recalcular a rota que está seguindo. Em falar em rota, não dá para falar muito de rota, porque tem criança que está sem transporte ainda. Então não dá para falar muita coisa aqui hoje. Porque na hora que você vai falando uma coisa, vai lembrando de outras situações lamentáveis que estão ocorrendo. Que esse requerimento sirva, que as respostas venham da forma que estamos perguntando, para que essas respostas sirvam como um caminho a seguir, onde melhorar, o que fazer, quem contratar, onde investir em cursos de capacitação, para quem investir. Porque é lamentável a gente passar por isso. Mais algum? Votação. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 24/2023. Fabiano Redondo Costa, Evaldo Spigolon, Edson Marcelo Cassola, vereadores, vêm respeitosamente perante Vossa Excelência requerer informações que seguem. 1. Quantos pacientes são atendidos pela psicóloga por dia, semana e mês? Qual o tempo de duração do atendimento por aluno? Há alguns intervalo entre um atendimento e outro? Se sim, qual o tempo? 2. Quantos pacientes são atendidos por neuropediatra por dia, semana e mês? Qual o tempo de duração do atendimento por aluno? Há alguns intervalos entre um atendimento e outro? Se sim, qual o tempo? 3. Quantos pacientes são atendidos por fonoaudióloga por dia, semana e mês? Qual o tempo de duração do atendimento por aluno? Há alguns intervalos entre um atendimento e outro? Se sim, qual o tempo?
Quantos pacientes são atendidos pela terapeuta ocupacional por dia, semana e mês? Qual o tempo de duração do atendimento por aluno? Há algum intervalo entre um atendimento e outro? Se sim, qual o tempo? O requerimento está em discussão. Votação. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Tema livre. Convido o vereador Evaldo Espigolon para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, nosso muito boa tarde a todos. Quero desejar a você, Rodolfo, que Deus dê toda a força lá para sua mãe, que, se Deus quiser, ela vai estar aqui com a gente novamente, firme e forte. Só vou fazer rapidamente duas meia-culpa aqui. Eu fiz uma indicação com relação ao skate, né? E eu fiquei sabendo, através de informação do vereador Sami, que o ex-diretor de esporte, o Iago, já tinha feito esses pedidos ao prefeito. E não sei se ele teve êxito. Então vamos aguardar agora, através dessa indicação, que... Então, peço aí que não atravessei ninguém, viu, Iago? Só que eu não estava sabendo. Então, fiz a indicação de coração, porque chegou a mim essa conversa e eu coloquei no papel. Então, também quero mandar um meia-culpa à diretora Ana, né, da Cultura, que quando comentei aqui no projeto do Conselho da Cultura, eu disse que a informação que eu tive de munícipes que vieram a esta casa, que o projeto de Torrinha estava atrasado. E ela disse que não, que estava de acordo com o que está a região. Então, é a informação que eu tinha, eu passei passei sem... Enrolou a língua, mas faz parte. Então, Ana e Iago... Está feita a minha correção a essa tribuna. Vou falar aqui dos meus requerimentos, que eu não comentei hoje, para comentar na tribuna. A questão da estrada boiadeira, que todos aqui quase todos conhecem. Ela entra aqui perto do campo de viação e sai lá perto da Ecopag. A estrada, Fabiano, chegou o dia de eu responder para o prefeito. Não é culpa das administrações passadas, prefeito. É culpa da tua administração que não está se passando lá. Certo? Então, tem fotos que seguem a indicação. Não veio aqui na... Não sei se está no... Eu não vi no site. Mas, enfim. Não está se passando nem a cavalo. Então, tem que dar um trato lá. Eu recebi fotos de pessoas que precisam da estrada, que moram lá perto, e me passaram, inclusive, a informação que são 11 propriedades que fazem parte dessa estrada. Então, peço ao prefeito que dê uma atenção a esses produtores rurais. Com relação à informação da APAT, dos R$50 mil, Fabiano, como Vossa Excelência disse, que vai perder... Olha, pela forma que caminha, sim. Há um desencontro de informações que foi notado aqui hoje. Por quê? O pessoal me passa que em fevereiro foi feito um pedido para a entidade de passar dados de informações, porque havia na emenda
uma questão devolutiva, ou seja, voltou para Torrinha porque informações que foi para São Paulo não estavam condizentes com o que precisava. A entidade passou em fevereiro todas essas informações ao município. E não há essa troca de informação, município e entidade. Precisa. O pessoal não sabe. Então, prefeito, não é para o vereador Capri, não é para o delegado Bruno Lima, é pela causa animal de Torrinha. Se não der um pega em cima, como nós podemos dizer, se não tiver interesse, vai virar a obra do Rodolfo. Vai goela abaixo também. E aí é pela causa animal. Não é eu, não é ninguém. Eu tenho aqui uns papéis que eu ia falar hoje das terras que estão sendo feitas alicerce, né? Mas eu vou deixar para a próxima sessão. As terras do campo de viação, que agora já estão construindo. Quais são as responsabilidades? Quem fez, quem não fez? Então, vamos lá. Na próxima sessão a gente volta nisso. Falar sobre a educação de Torrinha. Infelizmente, eu tenho tantas, assim, vieram tantas informações com relação ao que está acontecendo na educação, que eu tenho até medo de falar. Porque talvez a gente vai cometer algumas situações. Entrou nesta casa essa semana 2 denúncias contra o Departamento de Educação. Uma por essa suposta, como disse o Fabiano, vereador Fabiano, essa suposta lamentável situação que não pode ocorrer se realmente... Mas o que eu ouvi na gravação da diretora por telefone é que ela disse, falaram que chacoalharam. Né? Puxar pela camisa. E ela pede para que não dê maior intervenção na situação. Não queria proporção. E no finalmente, depois de ter falado que falaram em chacoalhar, ela disse que a mãe não teria prova no BO. Então, gente, eu só faço esse comentário com tristeza. Com tristeza. Porque é lamentável. Só lamento. Peço aí aos pais da criança que, se precisar da Câmara, nós estamos aqui à disposição. Mas não pode, né, gente? A administração tentar passar um paninho, como ela disse aqui, né? Não dê maior intervenção na situação. Há muitas situações de falta de planejamento. Fabiano, hoje você disse nós estamos aí também com um problema lá no Paraíso, em que tem 3 rotas, 5h30, 6 horas, 6h30. Então, quem vai no mesmo local, quem sai às 5h30, lógico que está descontente. Por que não encaixa em outro horário? Por que não... viu? E esse problema, Marcos, está lá. Está lá no departamento. É um dos problemas que também se relata. Você coloca lá um requerimento, fica lá. Nós tivemos um relato semana aqui, né, Fabiano? De 7 meses foi que uma mãe protocolou lá. Então, essa falta de planejamento, essa falta, né, de consideração, que não está sendo só com os munícipes, mas também com os profissionais. Estão se marcando algumas coisas em horários para se punir alguém. Está sendo... foi o que a gente veio sempre dizendo aqui. Fizeram um mandato para perseguir algumas pessoas. Então, uma desunião enorme na área da educação. Lamentável.
O ar-condicionado parece que colocou e não funciona. Não liga o ar-condicionado. Vamos esperar o inverno chegar, porque aí não precisa. Essa informação eu tive essa semana. Então, alguém sabe me dizer quem que foi o Wallace Henry? Wallace Henry. Wallace Henry foi o violonista do Titanic. Enquanto tocava o seu instrumento, o navio afundava. Prefeito de Torrinha. Prefeito de Torrinha. A educação está afundando e o senhor está tocando, né, para frente as coisas. A condução do prefeito está afundando a educação de Torrinha. Lamentável que eu venha à tribuna disso dizer. Mas, única, exclusivamente, que salva a educação de Torrinha são os excelentes profissionais, os excelentes mestres que salvam a educação de Torrinha. A administração que está aí, fraca, quebrando a educação. 10 anos, Rodolfo está aqui acompanhando eu não me sinto, eu não estou nessa tribuna me sentindo à vontade de dizer. Porque falam-se tantos problemas que eu não consegui captar tantas situações, daquela atropelo, daquela arrogância, passar por cima das pessoas, de não dar ouvido às pessoas que estão mais tempo, como nós ouvimos lá na Escola Coronel. Pessoas que têm bagagem, vamos dizer assim, dentro da educação, mas as pessoas, por suas arrogâncias, querem passar por cima. E essa educação que está aí, com o Henry, que é o seu prefeito, não tem mais volta. Tem gente contando mês, dia e hora que vai sair esse prefeito. Dentro da educação. Porque não aguenta mais. Não aguenta mais. Eu não vou citar mais pontos. Eu vou só ficar com essa situação. Enquanto o violonista tocava, o Titanic afundava. Enquanto esse prefeito estiver aí, tocando a educação dessa forma, essa administração fraca que administra a educação, o navio vai afundar. Sinto muito, mas deixei de falar vários itens que me passaram. Porque eu perguntei desde domingo para vários setores do município. Então, quem está me ouvindo, certamente falou, não falou isso, não falou aquilo, não. Mas a educação está indo embora juntamente com o Titanic. Obrigado, Evaldo Spegolon, por ter feito uso da tribuna. Próximo vereador inscrito, José Soares. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a todas as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham pelas mídias sociais e a toda a população que vai nos ouvir na rádio, nossa rádio de Torrinha. Meu cordial boa tarde, início de noite. É complicado
viesse à tribuna, eu não iria fazer uso da palavra, mas eu não posso furtar das minhas responsabilidades e ser interpelado na situação que se encontra a área da educação. Pode-se dizer que nós estamos na 4ª sessão ordinária e faz 3 sessões que nós falamos da educação, então a diretora já pode pedir música. 3 sessões em Torrinha, debatendo um problema seríssimo da área da educação no município de Torrinha. Não, 3 sessões só desse ano. Já pode pedir música. Marcos Antônio, é complicado. Complicado, complicado, complicado. A gente tem vontade de falar uns adjetivos aqui, mas a gente tem um pouco de respeito ainda pelas pessoas. Enfim, vou na mesma linha do Evaldo, vulgo Capri, no sentido de respeito pela população e no sentido de respeito pelos alunos do município de Torrinha. Arrogância, soberba não vai para canto nenhum. O mínimo que alguém deva fazer, e se tratando de direção, vou me referir a ela, a nossa diretora de educação, é ouvir as pessoas que estão envolvidas. Eu, desde sempre, eu sou dirigente sindical, desde sempre eu falo isso. Vamos ouvir a base. Hoje a base educacional do município de Torrinha, quem são? Não é a diretora, são os profissionais. Gente que faz 20, 30 anos que está na educação. Eu acho que em 20 anos eles aprenderam alguma coisa. Dá para dar aula para quem está chegando ontem. E 3, 4, sessão, 10, 12, 1 ano, 2 anos e meio, a mesma situação que se alonga e, pelo visto, não vai terminar aqui. Mas é lamentável, toda a sessão nós virmos aqui para tratar do mesmo assunto. E friso uma situação importantíssima que tem que ser frisada. Dinheiro saindo para o ladrão. Isso que mais me dói na alma. Antigamente nós questionava porque não tinha dinheiro. Hoje nós temos que justificar o porquê tem dinheiro e porquê não faz. Porque é incompetente, é problemática, entre outras coisas. Não é justo o nosso município, uma cidade de 10 mil habitantes, vir passando por isso daí cotidianamente, diariamente, passando sempre pela mesma coisa. É aluno que não foi buscar, é aluno que tem que sair 5 horas da manhã de casa. Até que dia? Até que horas? Ministério Público está dormindo. Um promotor ruim que nós temos aqui no município, a nossa comarca. Ruim. Promotor ruim. Temos uma denúncia aí contra o ex-prefeito, uma puta de uma SEI, uma vergonha. Eu li ontem, vergonha. Qualquer um, em começo de carreira, acatava meia dúzia de denúncia lá. Tinha 50, ele não acatou nenhuma. É ruim, fraco. Se sente no direito por ser promotor de justiça, deve estar muito atarefado. Para arquivar denúncia é fácil. Mas, enfim, é desgastante, Marcos Antônio Della Coleta. É sofrível, horrível. Todas as vezes a mesma ladainha. Entra, sai, faz reunião, entra, a mesma coisa. Culminou com uma denúncia agora aí, horrível. Apesar de ser uma denúncia, nós temos que averiguar, temos que investigar, que é o papel do vereador, para chegar a uma conclusão futuramente. Mas, enfim, é uma denúncia. É um pai e a mãe que colocou o CPF no papel. É uma criança que tem uma deficiência, que não é essa nomenclatura. Mas, enfim, para fechar com chave de ouro, Marcos Antônio, essa situação que vem ocorrendo. Então, senhor prefeito, minha opinião o senhor já tem, os meus pensamentos o senhor já sabe, daí para frente é com o senhor. Resposta do requerimento número 11 dos vereadores, pseudo-oposição,
referente a situações de carnaval, etc, etc. Deveria dar publicidade, se tem coisa que não gostaram do que está escrito aí, eu nem li só um pedaço, encaminha-se para o Ministério Público e, como eu já disse, dá em nada. Mas uma resposta que eu deva fazer um parêntese, que eu questionei há 2 sessões atrás, é a situação do magistério. Mais uma vez falando da educação. Prestaram atenção na resposta? O procurador recomendou para não pagar. Depois o procurador recomendou para pagar. A legislação muda a cada 6 meses. E essa celeuma, Marcos. 21 ações trabalhistas. Honorários. Ônus. Quem vai pagar a conta? É o nosso povo aí, ó. Trabalhador rural, é o nosso produtor rural que vende o café dele, o impostinho dele que ele paga. Vai para pagar essas situações. Coisa que poderiam resolver sentado numa mesa. Não deixar chegar na situação que está. Mas enfim, nós somos vereadores. Outra situação, senhor prefeito. Estradas rurais. Chuvas, muita chuva. Concordo. Mas está na hora da galera ir para o meio do mato. Eu tive a semana passada acompanhando o vereador Marcos Antônio Della Coleta. Lugares intransitáveis, Marcos. E para não deixar passar em branco, a única coisa que o produtor rural pede são estradas transitáveis. Pois não. E hoje, como nós estamos hoje? Vamos lá. Eu vou tecer algum comentário referente à denúncia que adentrou a casa, que a gente não pode deixar passar batida essa situação. Muitas das vezes a gente faz comentários, dá a impressão que nossos vereadores estão passando pano. Mas enfim, cada um pensa do jeito que quer. Mas eu faço uma sugestão ao senhor prefeito aqui. Já deixo uma sugestão que seja monitorado, Marcos Antônio. Seja feito um monitoramento dessas creches, onde se encontram essas crianças, para evitar talvez uma suposta agressão. Evitaria muita coisa. Muita coisa deixaria de existir se tivesse monitoramento 24 horas por dia. E como eu disse, dinheiro temos para essa finalidade. E nada mais justo que dar um suporte de segurança para essas crianças. Não poderia deixar de passar também o projeto de lei número 019, que nós vamos votar hoje. Esse projeto de lei versa sobre a devolução, Marquinhos Celim, devolução de dinheiro para o Estado. Há um tempo atrás, o projeto tramitou na casa, nós aprovamos, para ser feito asfalto na rua Dr. Carlos de Campos. E lá naquele entreveiro, houve por parte de alguns vereadores uma manifestação contrária, Marcos, àquela situação. Com vídeo, cada um tem o direito de fazer o que quer. Só que tem o ônus também, né? Tem o bônus e o ônus. E hoje chegou o ônus daquela situação. Vídeo legal, impactante. Mas hoje nós vamos devolver
47 mil reais para o Estado de volta. Na verdade, era 43. Temos aí uns 4, 5 mil reais que o município vai ter que desembolsar. Aí eu pergunto para os pares, 4 mil reais faz falta na saúde? Que a população tenha consciência dessa situação. E eu vou explanar alguma coisa na internet sobre isso daí. Porque muitas das pessoas não sabem. Nossa, mas vai devolver porque o prefeito vai devolver? Vai devolver porque houve uma manifestação de alguns vereadores e vai se devolver 47 mil reais e uns quebrados. Com juro e correção monetária. Então, a gente tem que levar a população a informação da maneira, quanto mais transparente, melhor. E, infelizmente, nós vamos ter que votar um projeto para devolver dinheiro para o Estado. Um dinheiro que está na conta da prefeitura e vai ter que devolver. Infelizmente. Tenham todos uma boa noite. Obrigado, vereador José Soares, por ter feito uso da tribuna. Próximo vereador inscrito, Marcos Antônio Della Coleta. Senhor presidente, senhores vereadores, colaboradores da casa, a todos que nos assistem e nos prestigiam aí, acompanhando o trabalho dos vereadores, boa noite a todos. Acho que já é boa noite, né? Não temos mais... então boa noite. O relógio está, né, em fase de transição aí de prédio, então foi tirado, a gente confunde um pouquinho o horário. Mas vamos lá. Então, veja bem, a gente, de um modo geral, a gente vê as coisas com bons olhos e às vezes a gente lamenta pelo fato de que a gente vê de uma forma que gostaria que a coisa fluísse e acaba que não fluindo. E aí, detalhadamente, é difícil a gente entrar no mérito de cada caso, porque eu já disse lá atrás que a cada 4 anos a gente escolhe um prefeito e a gente tem que respeitar que ele está lá. Portanto, divergem as opiniões e é bastante delicado. Bom seria se a gente pudesse estar todos juntos de uma forma mais harmônica aí, para a coisa conduzir diferente. Portanto, não é assim que acontece, infelizmente. Em relação a essa denúncia que veio na casa, do pai e a mãe do aluno que trouxe, é uma denúncia que eu vejo um tanto delicada nós levarmos à tona, até comentar algumas falas ocorridas, por se tratar de uma criança menor de idade, naturalmente, né? E por um outro lado, a diretora, nós procuramos ela estava tomando uma atitude a respeito, já antes da denúncia. Foi isso dito para nós. Agora, com esse requerimento, ela vai poder nos informar melhor, para que a gente possa, então, formar uma opinião em relação ao ocorrido. Agora, claro que ela tomou uma atitude, talvez, um tanto fora de um contexto que deveria ser, mas não deixou de tomar atitude. Agora, vale nós ressaltarmos, senhores vereadores, que não é a educação. Nós temos excelentes professores, excelentes mestres, como o Capri falou, funcionários gabaritados que se doam muito para cuidar de nossos filhos, que eu já tive lá com os meus netos agora. São pessoas que a gente tem que abraçar no dia a dia. Porque vocês sabem o quanto é difícil tomar conta do filho da gente. Imagina todo dia lá se dirigir tomando conta do filho dos outros. Então, houve um caso aí isolado nesse particular dessa denúncia, pelo fato de que vocês mesmos já disseram que nunca tinham ouvido falar um negócio desse aqui. Essa é uma denúncia primeiro que veio aqui
Agora, depois nós vamos saber quem é que fez, quem é que foi a pessoa que tomou essa atitude de puxar essa criança pelo braço, pela camiseta, ou qualquer coisa assim. Mas nós não podemos generalizar. Não, a educação, nossos funcionários, as pessoas que se dedicam aí pela educação dos nossos, volto a falar, filhos e amigos e tudo mais, é exemplar. Agora, se houve a contratação de uma pessoa temporária, né, para exercer essa função, eu soube da boca da diretora que ela foi afastada e que foi ouvida testemunhas, levou mais 2 ou 3 funcionárias junto, foi ouvida a situação, imediatamente ela se afastou. Mas, senhores vereadores, temos que ter cautela no fazermos comentário, até para preservar todo esse envolvimento aí dessa criança, inclusive. Agora, claro que sim, os pais têm que estar sabendo, para quem sabe tomar alguma atitude junto, talvez, não tem dúvida, tomou atitude, mas não tomou atitude certeira, teve esse erro no meio do caminho. Mas vamos lá, vamos esperar a resposta para a gente se inteirar melhor. Aproveito a oportunidade que nós estamos aqui à disposição, houve essa denúncia, espero que não tenha outra nesse sentido, mas estamos sempre à disposição para que a gente possa juntos tentar conduzir a coisa de uma melhor forma e aparar essas arestas que ocorrem constantemente, como vereadores aqui já falaram. Inclusive, essa questão do transporte de aluno. Isso é uma situação que, como eu falei no início, é inadmissível trombar com essas pequenas coisas. Precisa sentar lá e resolver. Vai até o local, ou se não conhece o local, pega os proprietários, tem gente que conhece, eu me coloco à disposição, mas tem que parar com esse tipo de coisinha aí que acontece e que vem aqui. A reclamação vem para os vereadores, vem para mim, para nós, e aí acaba que se falando aqui. Às vezes é uma situação que dá para resolver muito fácil, eu acredito que sim. Mas, enfim, no modo geral, o pessoal da educação, eu quero cumprimentá-los a cada um aí e dizer mais uma vez, o caso foi um caso atípico, uma pessoa contratada, até onde eu sei que ocasionou esse problema. Enfim, a gente precisa resolver. Estradas municipais. As estradas é bastante complicada. Eu vou falar para vocês um tanto delicado o meu comentário, mas eu vou dizer para vocês, viu, presta bem atenção no que eu vou dizer. Quando você vai no banheiro, você não precisa fazer nada, porque você vai votar de novo. Não é? Você vai usar o banheiro hoje, amanhã você vai usar de novo. Então você não precisa, né? Você não precisa limpar. É o exemplo que eu dou das estradas. Por quê? Chove. Eu não vou lá arrumar, porque amanhã vai chover de novo. Vai chover, vai abrir um buraco de novo. Se eu for lá, vai ter problema. Ninguém está pedindo para asfaltar as estradas, né? Nós estamos pedindo para ir lá acudir alguns lugarzinhos. Essa estrada boiadeira, o senhor sabe muito bem, o vereador Capri, que você fez o comentário, eu fiz uma indicação há um ano atrás. Eu fui na estrada boiadeira, passei 2 vezes. É necessário, precisa arrumar, tem que quebrar barranco, tem que conversar com os proprietários, porque a água, ela funila em vários lugares, tem que ter esgoto para ter vida à estrada, mas porém precisa fazer. E eu esperava que isso já tivesse acontecido. Tive a oportunidade com o Zé Soares de ir numa estrada semana passada, por conta de o pessoal me cobrar, cobrou o Zé também, fomos juntos. Um morador, um proprietário rural, ele fez um risco de arado na estrada. Porque de um lado ela não passa, ele foi lá e já fez, ele tacou o arado do outro lado. Mas o que tem que fazer? Dio Santo, pega essa máquina da prefeitura, qualquer maquininha, ou até ninchada, vai lá e abre, ajeita para passar. Agora, meu Deus do céu, não é possível. Tivemos
uma situação até bastante delicada, que eu não ia nem tocar nesse assunto, o vereador Zé Soares. Tivemos que falar com diretores, até de Piracicaba, em relação ao que ocorreu em nosso município, em relação à Raizen, com curvas de níveis, despejando. O nome é curva de nível, eles fazem curva despejando. Então acabou o nivelamento da curva. E como se não bastasse, joga água nas APPs. Então, nós temos vários lugares aí, além da APP, joga na estrada. E também não é só a Raizen, não. Tem particular também fazendo isso. Faz a curva é baixa, despeja na estrada. Não tem esgoto, acaba com tudo. Mas tem que tomar um rumo a administração e fazer o que tem que ser. Diretor, que eu também não vou citar o nome aqui, me ligou na sexta-feira, 10h30 da noite, e esteve no sábado, às 14 horas, mais especificamente aqui na estrada que vai para o Poço Profundo, que abastece a cidade, que essa estrada tem que estar liberada, né? A usina Três Salto, próximo ao seu Álvaro Munhoz, enfim, é o lado ao contrário da Cachoeira do Mira. Ele veio e eu pude recebê-lo, estive lá no local, porque ele quis vir ver o que está ocorrendo no município. E ele ficou indignado com tal situação, que realmente precisa ser feito. A prefeitura se propôs a fazer uma parceria com eles, mas alguns lugarzinhos aí é a própria prefeitura que tem que fazer. A Raizen deve fechar essa estrada mais uma vez. A ponte do Ribeirão da Marta, eles se comprometeram em nos ajudar para que a gente faça essa ponte também. Isso é importantíssimo. Mas esses comentários pequenos, agora vai cortar as águas. Vai. Mas vocês se lembram que lá atrás em agosto, setembro, eu falei, vamos mexer nas estradas. Vamos mexer nas estradas porque a chuva vai chegar. Claro que teve aquela chuva de 220 milímetros em um dia, o solo já estava encharcado, muito bem. Mas as curvas não estavam bem feitas, não tem esgoto aberto. É isso que acontece. Mas, enfim, eu espero que a gente consiga melhorar essa situação, porque é para todos nós somos usuários e a gente precisa também dar um mínimo de condição para esse pessoal. Aproveito também, senhor prefeito, lá atrás nós queríamos votar uma lei de emplacamento nos pontos turísticos que nós temos, e acabou que não podendo, por conta de que a coisa era meio grande e tal, bastante grande, né? E aí o senhor fez um comentário que iria fazer algumas placas indicativas. Precisamos fazer. Precisamos. Porque muita gente que vem visitar o nosso município não sabe nem onde que é a Cachoeira do Mira. Então, vamos fazer essas placas. Tem pessoas aqui em Torrinha que faz as placas bem feitas, faz umas placas que eu acho que é necessária. Temos até o vereador aqui que pode estar, de repente, fazendo, mas precisamos fazer. Então, fica aqui essa minha sugestão mais uma vez. Do mais, senhores vereadores, eu gostaria de fazer um comentário diferente do que a gente fez. Mas, enfim, cada um faz o seu comentário. Para finalizar, eu quero parabenizar o filho do Fabrício Polizel e da Ana, que trouxe uma alegria muito grande aí, ganhando uma caminhonete 0 km na disputa aí que teve nesse final de semana. Parabéns, carinhosamente o Dudu, né, Zé? Então, parabéns a vocês, pais. É muito gratificante a gente ver isso. Parabéns e boa noite a todos. Obrigado, vereador Marcos Antônio Della Coleta, por ter feito uso da tribuna. Próxima vereadora escrita, Silvia Andréa Manzato. Boa noite, vereadores, presidente, funcionários da casa, aos que nos assistem na internet, aos que vão nos escutar na rádio. Bom, eu vou
começar a falar sobre o requerimento, que foi a leitura da resposta do requerimento. Algumas pessoas na internet estão pedindo o porquê que não foi lido. A opinião de vocês eu respeito. Só que como os vereadores falaram, foi mandado, devia ler para saber o que foi mandado pelo prefeito. Só estou passando o que eles estão dizendo. As obras, eu andei por alguns lugares e finalmente os quiosques tiveram andamento, né? Vão sair. O centro hípico, até abril, até as comemorações de aniversário, vai estar pronto. Eu vou seguir na mesma linha do Marcos a respeito da denúncia que chegou na casa sobre a agressão. Como eu disse no dia da reunião, que nem todos estavam presentes, a investigação, está sendo feita uma investigação e, ao meu ver, o principal erro foi não ter avisado os pais sobre o ocorrido. Isso, para mim, foi o principal erro. Só que, ao meu ver, é uma denúncia, ela tem que ser investigada, só que na lei nossa diz que, até que se prove o contrário, todos são inocentes. Então, eu acho que a gente tem que ouvir a todos antes de tirar uma conclusão. Porque a gente pode estar aqui acusando uma pessoa, sem saber se realmente aconteceu, numa cidade pequena, aonde, se vazar o nome dessa pessoa, sem ela ser culpada, ela pode ser agredida. Ela pode sofrer represália de bastante gente. Então, eu acho que tem que ser investigado. Se aconteceu, tem que se tomar realmente a decisão mais certa. Então, eu acho que a gente não pode pré-julgar ninguém. E se realmente aconteceu, que ela seja responsabilizada pelos atos. Essa é a minha posição, como eu já falei na reunião. Eu tive semana passada, no departamento de esportes, junto com o Guilherme, onde eu já parabenizo ele por estar à frente do departamento. Daqui a algum tempo nós teremos um projeto feito a 4 mãos em relação ao esporte, que eu espero que seja acatado por essa casa. Muitas novidades no setor de esporte. Um pedido que eu fiz pessoalmente ao Guilherme, que é a escolinha de futebol que está sendo feita de segunda-feira. Eu pedi para que fosse estendida para o sábado também, que muitas crianças jogavam no GE antigamente, essas crianças ficaram sem o GE agora que fechou. Então, esse foi um pedido que eu fiz para ele. Agora, o recadinho, um grupo da cidade, eu acho que vocês conhecem o Sérgio Rodrigues, é o grupo Tiozãos de Torrinha. Eles estão fazendo uma campanha em prol da Avocate e do Amaral Carvalho, que é a arrecadação dos lacres, das latas, né? Que quem tiver esses lacres, ligar para eles que eles vão atrás para recolher. E a doação de gelatinas vermelhas, que são usadas no tratamento das pessoas que fazem o tratamento do câncer. A doação vai ser sábado, na Praça do Centro Comunitário. E quem não puder levar lá, eu coloquei à disposição dele, pedi uma autorização se eu podia fazer. Então, quem não conseguir levar até lá no sábado e quiser levar para mim no bar, eu vou estar recebendo e depois vou estar encaminhando para ele. Então, é a gelatina vermelha, tá? Do mais é só, uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora Silvia Andréa Manzato, por ter feito uso da tribuna. Ordem do dia. Projeto de lei do Executivo número 76 de 2022, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para extração de cascalho em áreas particulares. O projeto está em discussão. A votação é único turno. Presidente. Pois não, vereador. Gostaria de pedir ao vereador Fabiano, que pediu vista a esse projeto, se ele obteve resposta aos seus questionamentos ao prefeito. Senhor presidente, Se pudesse passar para casa. senhor presidente, nobres colegas, como foi dito aqui, esse projeto
eu fiz o pedido de vista, tendo em consideração aí que eu tinha algumas dúvidas referente a esse assunto. Tanto que no dia nós debatemos um pouco aqui e, por fim, o plenário acolheu o meu pedido de vista. 2 dias após fazer o pedido de vista, que agora não vou me recordar a data, mas eu fiz um requerimento de informação ao prefeito, isso já no ano de 2022, e até a presente data não foi apresentada a resposta a esta casa, ou seja, mais uma vez ficamos sem as informações públicas necessárias para estar podendo votar um projeto de lei. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Tem essa pendência do requerimento do vereador Fabiano. Eu faço uma questão de ordem ao plenário quanto à protelação da votação desse projeto. Uma vez que, se houve, obviamente que isso daí já faz muito tempo, mas se houve qualquer dúvida por parte do projeto, que realmente, quando ele mencionou, havia questionamentos plausíveis a ser feito quanto ao projeto, e até a presente data não retornou a esta casa a resposta a qual ele fez, a protelação da votação desse projeto para a próxima sessão. Com condição de que você vai conseguir a resposta. Não, condição não. Vamos solicitar o executivo. O que agora? Caso da mãe Joana? Pede se não tem resposta. Quando a resposta não é coerente, então nós vamos votar o projeto? Vamos, vai lá, vamos votar. Beleza, mano? Votamos hoje? Eu também acho. E o vereador Fabiano, quando questionou lá na época, ele questiona referente ao comodato, referente a outras coisas que ele queria entender. Eu também quero entender, não é só ele. Pois mais alguém aqui? Senhor presidente, em relação a esse projeto eu fiz o comentário lá atrás, e que não é diferente a minha opinião, naturalmente. Nós queríamos entender melhor a situação de como é que vai ser essa retirada de cascalho, onde é que vai ser colocado esse cascalho, e por isso é que foi feito o pedido. E não obtivemos o pedido. Então, eu acho que vamos, senhor presidente, também é a minha intenção de que a gente possa votar na sessão que vem, e aí sim trazer mais esclarecimentos do prefeito para nós, para podermos votar. Porque eu já adianto para os senhores todos que eu sou contra cascalhamento nas estradas, desse tipo de cascalho, se for cascalho grosso. Vocês sabem o que é grosso, cascalho sim. Grosso, pedra grossa, acaba com suspensão, corta pneu de carro, de caminhão, tudo mais. Enfim, vamos entender melhor o projeto que o prefeito vai nos passar. Com relação a... Eu questionei o vereador Fabiano porque é o seguinte: todas as vezes que o vereador pede vista e faz um requerimento, o projeto aqui na casa fica parado. Enquanto não tem a resposta desse requerimento, o projeto está na comissão de vista ou na vista. Então, foi colocado a votação, sem a resposta, é evidente que vamos votar contra, porque se não tem interesse em dar informação a esta casa, eu votaria contra, com a maior tranquilidade, porque se as indagações que é para esclarecer dúvidas dos vereadores, porque às vezes a dúvida dele é a mesma minha e de outros, se por parte do executivo não tem interesse, então por que a gente vai votar favorável? Então, essa é a indagação. Senhor presidente, só dando maior publicidade aqui ao meu requerimento, a sessão em que esse projeto foi colocado em pauta em 2022 foi dia 2 de novembro de 2022. No dia 3 de novembro de 2022, eu vim aqui na Câmara, fiz os questionamentos, dos quais vou tomar a liberdade de ler aqui para vocês. Tendo em vista o projeto de tramitação, número 76 de agosto de 2022, conforme segue, quais as propriedades que podem ser objeto de extração de cascalho no nosso município? Enviar cópia do mapeamento físico ou digital. O porquê isso daí? Não quer saber qual área que vai tirar, porque às vezes tira lá do Cídio Capri para trazer aqui na Cachoeira do Mira, sendo que poderia tirar aqui da Cachoeira do Mira para fazer a estrada ali, um exemplo.
como já vi de tudo nessa administração, a gente tem que questionar, né? Qual o custo do metro cúbico de cascalho pago pela prefeitura atualmente? Que isso aí foi uma informação que o vereador Marcos Zero, na época, ele chegou a comentar durante a sessão, né, Marcos? Eu falei aqui, ó, incluindo o valor do mercado e os custos operacionais, ou seja, o transporte, maquinário, engenheiro para fazer a autorização junto aos órgãos competentes. Qual o custo do metro cúbico de cascalho em caso da prefeitura realizar extração em propriedades particulares? Aí, incluindo maquinário, combustível, funcionários e demais custos operacionais. Quais os custos para a prefeitura realizar o licenciamento ambiental das possíveis áreas de extração de cascalho? A gente não sabe quanto custa isso aí. Às vezes fica mais caro o serviço burocrático do que uma viagem de cascalho. Existe algum servidor concursado que ficará responsável por realizar o licenciamento ambiental das propriedades que serão objetos de extração do cascalho? Acaso não, quem realizará essas funções? Vai ter que terceirizar? Essa é a minha pergunta. Em caso de contratação de empresa terceirizada para realizar o licenciamento, qual o valor estimado da contratação? Hoje o município gasta uma nota preta. Nota preta com assessoria aí, com empresa terceirizada, em comparação à gestão passada. Fato esse que está aí, ó, objeto de denúncia nossa hoje protocolada aqui no Ministério Público. 12 mil e poucos reais por mês. Quantas estradas não dá para cascalhar por aí? Quantas viagens dá para comprar? Quais os procedimentos administrativos que serão adotados pela gestão municipal para execução e cumprimento da lei, incluindo desde o pedido dos munícipes até a execução do serviço? Então, gente, era isso. Como que a gente vota um projeto dessa natureza sem essas informações? Não tem como. A falta de respeito do prefeito comigo e com essa casa é gigantesca. É gigantesca. Desde o dia 3 de novembro de 2022 até agora não respondeu um pedido de informação. Eu não vou reiterar. Eu não vou. Vocês viram aqui o que aconteceu na sessão. Pedimos cópia de documento. Ele mandou o depoimento político dele do caso. Então, para que ficar desgastando a população? A gente fica desgastando. Vamos votar contra. Votar contra. É assim que tem que fazer. Não somos oposição? Se o negócio fosse bom para Torrinho, seria o primeiro a votar. Mas do jeito que está indo aí, eu acho que não é muito bom não, viu? Vai gastar 3 vezes mais para fazer menos do serviço. É isso que vai acontecer. Será que é para beneficiar alguém que tem pedreira, alguma coisa aí na cidade? Na região? Sei que não é seu irmão, presidente. Será que é para beneficiar alguém? Por que não responde? Dia 3 de novembro de 2022. Estamos aqui hoje, dia 21 de março de 2023, não veio a resposta. Coloca para voto o projeto e vamos votar. Mas agora, atendendo o pedido do nobre vereador, concede o pedido de vista dele. Eu gostaria de fazer mais um comentário, senhor presidente. Fique à vontade, nobre. Essa situação, como eu disse, é delicada. Porque eu, desde sempre, que andando por essas estradas municipais, meu pai teve propriedade aí, eu quase nasci debaixo de um pé de café aí, eu sei o quanto que é difícil as estradas municipais. Portanto, quando você põe um cascalho grosso na estrada, você acaba com a suspensão do carro, você corta pneu, caminhãozada que vai puxar, porque você não consegue pegar um cascalho fino para fazer todas essas estradas. Então, ao meu ver, custo-benefício, é melhor comprar o pedregulho, misturar o pedregulho com uma viagem de terra branca e põe nas estradas, fica show de bola, não encalha, fica macia para andar. Tanto que fiz uma indicação aqui, os senhores viram, ali indo para a Cachoeira do Mira, e que o prefeito, atendendo o pedido, foi lá e tirou o cascalho que estava na estrada e pôs pedregulho. Falta ainda fazer um trecho. Se vocês tiverem oportunidade, passa lá para ver a diferença. Passa para ver a diferença do pedregulho e do cascalho. Porém, gente, tem um detalhe. Talvez esse cascalhamento ele seja útil dentro das propriedades rurais. Aí, quem sabe, do lado de uma granja, de um mangueiro, de um embarcador de caminhão, esse tipo de coisa que talvez possa ser direcionado para isso. Agora, se esse cascalho for para colocar na estrada, eu já tenho a minha oposição formada, eu sou contra. Agora, se você pegar um cascalho para pôr atender dentro das propriedades que precisa ser atendido,
aí então esse cascalho vai sanar esse problema. Então, por isso que eu acho que a gente tem que entender melhor e pôr um ponto final nisso. Ô Nobre, referente ao seu questionamento aí do uso, aqui o projeto ele fala assim, artigo 1º, fica autorizada a extração de cascalho em áreas particulares com a finalidade de utilização do cascalho para obras, estradas e ruas municipais. Dentro da propriedade particular não pode ser usado. Então já não teria que colocar um acréscimo aqui, então, se for seguir essa linha sua. Então é uma questão que fica aí para a gente debater para a próxima sessão. Eu acato o pedido do novo vereador José Soares. Continua lendo, não separou ruas municipais, continua lendo. Atendendo às necessidades de interesse público no que se refere à trafegabilidade e o escoamento da produção agrícola no município de Torrinha, referente à estrada, obras e ruas municipais, não a propriedades privadas, tendo em vista o princípio da legalidade. O município só pode fazer aquilo lá que está na lei, enfim. Eu acato o pedido do vereador presidente. Eu vou consultar o plenário. Ari Rodolfo. Sou a favor da vista. Zé Soares a favor. O Marcos também a gente falou que é a favor. Fabiano também disse que é a favor. Marcos Danilo Selim. Silvia Manzato. Sam Eliseiro. Evaldo Spigolon. Acompanhe os demais. Então, o projeto número 76/2022 está em vista. Projeto de lei do Executivo Municipal número 19/2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo a suplementar dotação ao orçamento em vigência. Recap, R$ 47.730,91. O projeto está em discussão. Votação. Senhor presidente. Pois não, Nobre. Tendo em vista que essa aí se trata de uma verba que foi conseguida por mim, pelo vereador Capri, acho que de Vossa Excelência também, senhor presidente, o vereador Sam, o vereador Rodolfo, R$ 300 mil que solicitamos a Roberto Moraes, nosso deputado estadual, que não foi reeleito. Essa verba de recap, 300 mil aqui da rua Dr. Carlos de Campos. Eu acho que quem ganha com isso, com essa devolução, o município perde R$ 47 mil, que foi a informação que o vereador falou ali, que tinha R$ 5 mil de uma multa, alguma questão contratual ali. Mas quem ganha com isso daí é o povo. Quem ganha com essa devolução é a moralidade. Quem ganha com isso é o projeto foi votado aqui, nós votamos errado. Nós votamos errado, faço a minha meia culpa aqui. Eu votei, quantos projetos que nós não votamos aqui? Que chega, tem que votar agora, senão vai perder a verba. Um exemplo, que o Capri mencionou na tribuna, o projeto da cultura. Eu falei, não vou votar mais nada aqui. Não voto. Não voto. É tanta afobação para votar as coisas que acaba passando esses erros despercebidos. Como nós votaríamos o do centro hípico se nós não tivéssemos feito a reunião com os camarotes lá e poderíamos ter... São vários exemplos. Vários. De último evento de moto que teve, veio aqui errado 4 vezes. Reestruturação, errado aqui várias vezes. Substitutivo que nós vamos votar aqui daqui a pouco, do plano de carreira do magistério, errado várias vezes. Quem corrigiu foi a casa. E quando a casa erra, quem paga é o povo. Então por isso aqui a gente não vota mais nada de última hora. E devolver 47 mil, poderia devolver os 300. Melhor do que gastar em rua que não precisa, que não tem buraco. Nós fomos lá pedir a verba, quando nós pedimos a verba, nós pedimos para asfaltar a rua do Dr. Carlos de Campos. Nós pedimos para as áreas críticas do município. Tem tantas ruas cheias de buraco aí, foi para isso que nós pedimos. Foi feito errado o projeto, a Câmara aprovou, não conseguiu mudar. Eu mandei mensagem pro Renê na época. Falei, Renê, pelo amor de Deus, tenta mudar essa verba. Fabiano, não tem como. Tudo bem, paciência. É melhor devolver do que jogar dinheiro fora. Tem buraco lá hoje nessa rua para ser tampado? Não tem. Devolve pro Estado e depois a gente vai lá e pega de novo. Melhor fazer a coisa certa do que fazer a coisa errada. Essa é a minha opinião. Então, voto hoje, fico triste de estar votando. Gostaria que esse dinheiro fosse usado em outras áreas do município, como mencionou na tribuna o vereador. Infelizmente, houve um erro do projeto lá atrás.
Só que agora a gente está tentando corrigir. E parabéns aos vereadores que foram lá, fez o vídeo, é isso aí que tem que fazer. No dia eu mandei mensagem para o prefeito, tem aqui registrado, falei, Renê, é melhor devolver o dinheiro do que gastar numa rua que não tem um buraco. Em comparação aos outros, pontilhão parado, aquela rua ali que sobe o açougue Hortência Lacerda ali, a Raul Lacerda, em volta daquele terreno particular ali que cortaram as árvores. Mundo Novo, lá no finalzinho da avenida lá, aquela rua que vai pro lixão, aquela estrada que vai pro lixão, perdão, a Santa Elisa, se eu não me engano. Ali tá dando medo de ver. Então, se pudesse ser usado ali, lógico que a gente ia votar favorável, só que não pode. É burocracia do Estado. Mas vamos nos esforçar, vamos atrás dessa verba de novo. E pedir desculpa à população mais uma vez. É melhor 47 mil do que os 300 mil. Mais alguém? Votação. Votação é único turno. A votação é simbólica. Os vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 20 de 2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo a suplementar dotação constante no orçamento em vigência por anulação. Parquinho Estância Climática dela Coleta, R$ 6.122,88. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, nobre. Hoje eu tô... Boa noite a todos aí. Eu tô com um problema particular. Então nem fiz uso da tribuna e a concentração tá longe. Mas esse valor aí, no ano passado foi feita uma emenda impositiva no valor de 11 mil e alguma coisa para construção de um parquinho lá no Estância Climática dela Coleta. Eu fiz uma impositiva, foi indicação minha, e esse valor é a diferença para a construção do parquinho, a qual está licitado em 16 mil e alguma coisa. Então seria esse valor. Então eu peço aí aos nobres aí que atentem a esse valor para que seja construído um parque no Estância Climática dela Coleta. Mais alguém? A votação é único turno. A votação é simbólica. Os vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 21 de 2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo a alteração de rúbrica de dispensa no orçamento em vigência. Revitalização da Casa da Cultura, R$ 100 mil. Recapeamento, R$ 1.600.000. Recapeamento, R$ 3.701,75. O projeto está em discussão. A votação é único turno. A votação é simbólica. Os vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Substitutivo número 5 de 2022 ao projeto de lei complementar do Executivo número 11 de 2022, que dispõe sobre alterações na lei complementar número 33 de 2020, que dispõe sobre reorganização do plano do magistério público do município de Torrinha. O projeto está em discussão. A votação em primeiro turno. A votação é nominal. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, nobre. Eu pedi para trazer a resposta do requerimento do vereador. A gente fez um... Senhores vereadores, é a questão desse projeto da educação. Ele vem patinando dentro desta casa há muito tempo. Quando eu estava na presidência, foi feito um questionamento,
foi feita a modificação e não veio a justificativa e ficou aí também mais de meses tentando o ofício que vai, responde o ofício em vez de mandar a situação. Tudo aconteceu dentro desse projeto. Então, esse projeto jamais ficou engavetado. A maioria do tempo que está parado aqui, culpa da administração. Posso falar tranquilamente. Não veio justificativa, tentamos pedir a justificativa, enrolaram para mandar uma resposta daí 20 dias, sem a justificativa. Quando a diretora esteve aqui, naquele dia fatídico daquela questão de homenagear a Maria do Socorro, que eu mostrei para ela, e veio. E agora aqui, a gente pediu que, na votação que nós tivemos lá, na reunião que nós tivemos lá como vereador, quando houve aquelas votações dos professores, no item em que as escolhas dos diretores, eu sei que os professores votaram para que fosse exclusivamente da rede. Eu lembro perfeitamente. E nós pedimos a comprovação disso para votar aqui, porque no projeto do prefeito, ele ignorou essa situação e colocou preferencialmente. Certo, Fabiano? Então, como hoje é o debate, é muito que fala-se na questão democrática. Ah, mas o prefeito é tão democrático que ele não considerou a votação dos professores. Marquinhos estava lá, lembra perfeitamente disso, que votaram no dia lá pela obrigatoriedade, sim, da lista dos professores da rede pública. E o prefeito manda o projeto dizendo preferencialmente. Então, eu não concordo. Eu não concordo. Eu não sei. Aqui no item 2, esta comissão encaminha a tabela anexo 3 corrigida para análise. Você vai lá para ver a tabela, não é o anexo 3. Eu não sei se é essa, né? Eu não sei falar se é. Está aqui, ó. Não é o anexo 3, certo? Então, como que eu vou saber se é essa tabela? Realmente, Fabiano, você por favor, me posiciona. Porque Vossa Excelência estava sabendo desse erro dessa tabela. Eu não. Eu só sei e me recordo da votação que foi feita lá em cima, em que alguns vereadores estiveram presentes. E eu lembro no dia que eu indaguei para a professora que estava do meu lado. Eu falei, mas vocês não vão valorizar a sua classe dentro do quadro do magistério? Vocês têm que ser, sim, quando muda um prefeito, porque esse aí vai mudar, vai vir outro, como vai vir outro depois, dentro da rede, é ali que é a valorização de vocês. Tanto que aí votaram pela obrigatoriedade. Agora, no projeto, vem pela não obrigatoriedade. Então, eu vou seguir o que eu penso dessa situação. Pagou 50 mil reais, só corrigimos, só corremos atrás. Percebe-se que não tem, assim, uma vontade né, de que seja aprovado, porque a próprios ofícios, quando foi mandado lá, em que veio o ofício corrigindo o próprio ofício nosso, nada a ver. Nós pedimos uma informação que era para servido a questão do anexo. Enfim, fico aí a critério de cada um, mas o meu posicionamento é esse. Pela Mais ordem, alguém? Pois não, vereador. só aproveitando o gancho do Capri, eu pessoalmente perguntei para a diretora da educação e também para o prefeito essa questão de obrigatoriamente e preferencialmente. Aí eu dei uma situação como se fosse assim, contratasse uma diretora de Dois Córregos e tivesse profissional em Torrinha que tivesse o interesse, a vaga é do profissional de Torrinha.
Esse preferencialmente, eles me explicaram que foi, todos sabemos aqui o valor que foi o salário base dos professores. Nada mais justo. E, com isso, o salário base, o professor está praticamente ganhando a mesma coisa que o diretor. Então, isso vem, não que o diretor faça mais, faça menos, mas a responsabilidade, queira ou não queira, a organização, o trabalho com o corpo docente, é algo que tem que ser valorizado, sim. Então, nesse caso, pode ocorrer hoje a questão de não ter diretor que tenha interesse para suprir a vaga do nosso ensino. E aí o que vai ser feito? Então, esse preferencialmente dá preferência aos profissionais de Torrinha, sim, e caso não haja interessados no nosso município, aí vai ser procurado profissionais em cidades de fora. Só para esclarecer, porque eu também tinha essa dúvida, e o que eu deixo aí, outra dúvida, eu fiquei meio assim, não tive um posicionamento sobre isso aí, foi a hora-aula passar para 45 minutos, isso que eu não tive um entendimento. É isso. Mais alguém? Bom, se 2 vereadores não têm entendimento para votar esse projeto hoje, então eu acho que tem que ser o mesmo caminho. Não, na verdade, meu Capri, não tem entendimento. Explicaram para mim, mas eu, no modo geral, que nem eu já disse então, outra vez, que a minha fala ficou mal colocada, mas eu acho que o projeto está de acordo. Eu sou a favor. E venho explicar sobre a questão que você disse aí da obrigatoriedade. E de todos os parágrafos aí, essa hora-aula, por que me explicaram? Que aí aumentaria a diversidade das aulas, que seria incluso modalidades como música e similar. É isso. Mais alguém? Senhor presidente, mais um projeto onde a população pagou R$50 mil pela sua confecção, salvo engano. O prefeito contratou uma empresa para fazer esse plano de carreira, pagou R$50 mil. Isso, se eu não me engano, foi lá em 2021 que ele contratou. Quando contratou também a empresa para fazer a reestruturação e pagou R$17 mil. Estamos aqui em 2023. A diretora respondeu ao nosso último requerimento referente ao anexo. Ela respondeu que estava errado o anexo, mandou em forma de resposta um anexo corrigido. No entanto, o nosso prefeito, como autor do projeto, não mandou a alteração necessária, dizendo assim, de acordo com o processo legislativo. Então, o projeto da forma que está, mesmo com a resposta da nossa diretora, ele está errado. Então, por isso que eu sou contrário a esse projeto, dentre todas as outras narrativas já ditas aqui, inclusive pela não resposta ao nosso requerimento de informação. Mais alguém? Só uma observação, obviamente que cada um vota da forma que quer. O vereador Fabiano acabou de explanar muito bem que, na visão dele, o projeto se encontra de forma errônea. Esta casa por obrigação, penso eu, não deveria aparar as arestas, as dificuldades de entendimento e chegar a um denominador comum, em vez de votar um projeto contrário, que é o que se propaga nesse momento, correndo risco, como já foi dito aqui agora de pouco, de nós mexer em toda uma estrutura educacional do município. Ou não é interessante? É interessante nós derrubar o projeto e doem quem doer. Então, mas o que eu percebo é o seguinte, quantas vezes nós estamos insistindo, nós estamos 4 meses insistindo em corrigir o projeto. O senhor está perfeito, senhor presidente. Entendeu? Agora, eu já estava falando, não, que vai então mais 15 dias, para mim tinha até, né,
Mas já teve vereador que falou, não, nós estamos cansados, vamos votar contra. Mas, por Agora, exemplo, por exemplo, a observação que o Marcos Danilo acabou de fazer agora é plausível. Todo mundo sabe que é plausível. É só você pegar a folha de pagamento do salário. Tem diretor que vai ganhar menos que professor. E ninguém vai querer ser diretor. Está aqui hoje já. É hoje, não é para amanhã. Já está aí na folha de pagamento. Nobres, a gente vai ter que fazer uma sessão extraordinária na nossa próxima quinta-feira. Então, não sei, sugiro que, se há dúvida, nessa quinta agora, alguém que peça a vista, a gente marca uma reunião com a diretora da educação para esclarecer essa dúvida sobre o projeto. Mas é uma sugestão minha. Se alguém quiser pedir a vista sobre o projeto, ou a gente vai para a votação. Senhor presidente, só para rebater aqui este argumento da questão salarial das professoras e diretoras, gostaria de lembrá-los que recentemente votamos aqui o projeto de reestruturação. E lá falava do salário. Aqui não fala de salário. Sim. Eu já entendi. Só que estou deixando claro que o salário de diretor é um, de professor, o piso nacional é outro. Se o prefeito quiser aumentar o salário do diretor, ele pode. Que não tem nada a ver com o plano de carreira. Pronto. Está resolvido. Qual é o empecilho? Ele pode corrigir o projeto e mandar de novo. Corrija, manda com os documentos que eu voto. Se vier errado na próxima sessão, e aí? Até quando? Quantas vezes a gente está... Não estamos mexendo em estrutura educacional. Muito pelo contrário, estamos tentando ajudar. 4 meses ajudando. E faz ofício, e faz requerimento. Só que daí o que é? Os vereadores acabou com a educação. O culpado é os vereadores. É a oposição. E é o que vai acontecer. Sim, mas e os 4 meses do prefeito rejeitando as respostas a essa casa? Não estamos preocupados com isso. A Casa Legislativa, não, senhor. A Casa Legislativa. Então, Vossa Excelência mesmo cobrou que teria que ter mais atenção do prefeito a esta casa. E estou cobrando o meu posicionamento, senhor presidente. Sim. O senhor que não está entendendo. Não, sim, inclusive eu falei para Vossa Excelência que daria vista para mais 15 dias, para entendimento que corrija esse projeto. Agora, vamos votar coisa errada de novo? É isso. Senhor presidente. Pois não, nobre. Olha, eu acho que o raciocínio é complicado. Os comentários, vocês acabam tendo razão, que nós acabamos de tomar uma atitude aqui em relação ao projeto do cascalhamento. Então, eu acho que nós vamos fazer a parte nossa, como o Capri já tinha dito anteriormente. Vamos analisar melhor, vamos cobrar realmente que eles façam essa adequação e na próxima sessão a gente vota. Quer dizer, nós estamos dando mais uma oportunidade para que faça essas tratativas, essas correções todas para que a gente possa votar. E não votar o projeto hoje para depois votar, que ele não vai passar. A gente já sabe que se votar hoje, aí vai cortar todo um trâmite que vem por frente. Só lembrando que na sessão passada teve o vereador que falou, por que não põe na pauta? Vamos pro voto. E por que já sabia dos nossos questionamentos não tomou atitude? Agora traz aqui, cria essa discussão, cria esse ambiente aí que a população fala, esse vereador só briga, não resolve nada. Entendeu? Então, gente, quando quiser fazer as coisas, pega e fala, não espera chegar aqui no plenário. Porque eu tô cansado de pedir pro Renê arrumar as coisas. É 50 mil reais que pagou para uma empresa. 50, não é 5 mil, é 50 mil reais. Para chegar aqui, errado. Não, mas não agora, Rato. 4 meses errando. Então, 4 meses tentando corrigir. E não sei o que. Dá atenção, para um pouquinho de responder politicagem no requerimento. Então, pera aí. Ele passou por aqui, ele sabe como funciona. Ele sabe como funciona. Pera aí, realmente tem um erro lá que os vereadores apontaram. Eu vou corrigir. Eu vou parar de fazer politicagem, eu vou corrigir o que eu tenho que corrigir. Já ficou 4 meses. Já ficou 4 meses, fica uma sessão. Mas alguém tem que pedir vista aí. É muito rápido para quinta-feira. Hoje é terça. Senhor presidente, visto não vamos responder amanhã. A nossa discussão parece ter caminhado para um consenso aí. Eu peço vista do projeto para que votemos na próxima sessão. Eu vou consultar o plenário, nobre. Não, pergunta se alguém é contra. Alguém é contra o pedido de vista do nobre vereador?
Eu não sou contra, presidente, e gostaria de justificar meu voto. Pois não, nobre. Prefeito, agora quem está pedindo para o senhor corrigir não é mais o Fabiano, não é mais o Evaldo, não é mais o Marcelo, não é mais o Rodolfo, mesmo, não é sou mais eu. o Sami. É os 9. São os 9 vereadores partindo de um pedido, vamos dizer assim, da sua bancada, como o senhor gosta de intitular. Do líder do governo. Do seu líder do governo. Do líder Forte. Tá Por muito bem no Por governo. gentileza, prefeito, É. para 5 minutinhos do seu Um dia. governo bom. Para 5 minutinhos do seu dia, prefeito. 5 minutinhos, o senhor vai entender nossos pedidos. O senhor vai entender. Eu quero documento, eu quero papel na mão para estar votando as coisas. Nós votamos um projeto aqui, o anterior, tinha 19 páginas, tá tudo documento da licitação, do parquinho. Hoje em dia tá tudo em PDF, as coisas só encaminhar junto, gente. Não tem dificuldade, é que ele quer criar empecilho, ele quer criar esse atrito, ele quer criar essa briga política. Ele quer prejudicar os profissionais da educação. Porque se ele não quisesse, ele teria feito totalmente o oposto há mais de 4 meses. Então eu sou a favor ao pedido de vista do vereador com essa justificativa. Quer dar aumento para diretor? Passa aqui na hora eu voto. De olho fechado se o aumento for justo. De olho fechado. A vista ao substitutivo número 5, 2022, foi concedida. Então, o projeto número 5, 2022, está em vista novamente. Projeto de lei complementar do Legislativo número 1 de 2023, que concede reposição salarial aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. O projeto está em discussão. A votação é em primeiro turno. A votação é nominal. Como vota vereador Ari Rodolfo Busato? Favorável. Como vota vereador José Soares? Favorável. Como vota Marcos Della Coleta? Favorável, senhor presidente. Como vota Marcos Danilo Selim? Favorável. Como vota Silvia Manzato? Favorável. Como vota Sami Liseiro? Como vota Fabiano Redondo Costa? Favorável, senhor presidente. Como vota Evaldo Spigolon? Favorável. O projeto foi aprovado em primeiro turno. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores à próxima sessão extraordinária, que será realizada no próximo dia 23 de março, próximo às 17 horas. Uma boa noite a todos. Horas.